Olá, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui comigo para juntos lermos a palavra de Deus, continuarmos lendo o Novo Testamento, agora a partir de Tiago, o primeiro escrito, Ou seja, o escrito mais velho do Novo Testamento. Vamos ler em ordem cronológica e passa tudo pelo crivo de Jesus a palavra. E Tiago, ele carrega isso porque ele se tornou um dos colunas, um dos que foi enviado e se tornou base daquela igreja, um suporte para aquela igreja, uma escória, um mourão para aquela igreja. E ele conhecia bem os problemas sociais de sua época. E ele é bem parecido com o profeta Amós, que conhecia os bastidores, aquele que era um boieiro, tocador, tangedor de bois, colhedor de sicômoros, espécie de figos, e conhecia os bastidores da sociedade, os problemas sociais que tinham, e Deus o levanta para ser profeta. Tiago também foi assim, Jesus o chamou depois da ressurreição, e ele creu. E eu quero ler com você, com o coração aceso, úmido, aquecido, disposto a receber essa semente para que ela frutifique em nós. Faça isso agora, com temor e tremor. Vamos lá, a partir do verso 19 do capítulo 1 de Tiago. Convide os seus, reúna a sua família aí, abra a sua Bíblia, Chame os seus, se inscreva aí no nosso canal e vamos juntos pelejar aqui na leitura da palavra, em nome de Jesus. Verso 19 do capítulo 1 de Tiago. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Fiquem atentos. Todos nós que cremos, que estamos no processo, passando por provações e por tentações, saiba, nós precisamos cuidar, nos checar, vigiar, para que nós não nos tornemos indolentes, infrutíferos, para que a gente mantenha o coração cheio de graça àquele que dos céus nos manda todos os dias, todas as boas dádivas. Fique atento. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Saiba, meu irmão, minha irmãzinha, sei que é gente boa de Deus, saiba, a gente precisa no processo aprender a ouvir. Nas nossas reuniões, ouvir de forma silenciosa, agasalhar no coração, meditar, pensar essa palavra, para que eu não fale asneira, besteira, dolosamente, julgando ninguém. Ou seja, sempre que uma pessoa abre o ouvido para ouvir a palavra, o verbo, e medita e reflete nessa palavra, ele não fala pelos cotovelos. Não. Ele não se ira com facilidade. Ele vai aprendendo o caráter de Cristo, a mansidão de Cristo, o domínio próprio. Porque ele vai entendendo no processo que o falar da gente, a ira da gente, não produz justiça de Deus. Muito pelo contrário. Às vezes, quando você ira, tentando produzir sua própria justiça, falando demais, a gente causa sequelas para a gente, dores e angústias. Não faz bem para nós mesmos. Machuca o nosso ser. Adoece a nossa alma no processo. Tem momentos de dor da gente, de provações, que é preciso a gente constituir Deus como nosso advogado, para defender a nossa causa, para pelejar por nós. É assim que tem que ser. Tiago está evocando Jesus. Não rebata o mal com o mal. Isso é maligno, isso é demoníaco, isso é perverso. Antes, lembra de Jesus? Abençoe os que te perseguem. Ore pelos seus inimigos. É assim que o Evangelho nos manda fazer, para a gente guardar os corações incontaminados. Portanto, despojando-vos, a palavra despojo aqui é arrancar tudo, esvaziar-se. Tem a ideia do Velho Testamento, a palavra do Velho Testamento que ia para a guerra, vencia o inimigo e o despojava, pegava os seus bens, pegava tudo e trazia.
Então, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque é muito simples no processo, na existência, passando por provações, por lutas, tribulações, batalhas travadas. É muito simples no processo a gente se contaminando, a gente absorvendo a maldade do mundo, os pecados do mundo. É um olhar aqui, é um vídeo aqui, é um filme aqui, é uma novela aqui, é um anúncio aqui, é uma notícia aqui, e aquilo vem enchendo o coração da gente de ódio, de um espírito de vingança, vai enchendo de desejos malignos, perversos, de adultério, de prostituição, de tudo, e de repente você está fazendo a mesma coisa que você condenava. A gente tem que aprender, tá vendo? Ouvir, acolher essa palavra, meditando, e deixar que essa palavra limpe a gente, purifique e salve a alma da gente. Porque a alma da gente vai se amoldando a este mundo, aos prazeres deste mundo. Cuidado. Tiago também está evocando Jesus, que diz, em dias difíceis, que antecede o fim, Jesus fala, acautelai-vos por vós mesmos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências das orgias deste mundo, dos prazeres deste mundo. Tornai-vos, pois, então, verso 22, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não se torne aquela pessoa que congrega, que está numa reunião, que está numa reunião aqui, ali, todo dia, cedo, de tarde, de noite, mas aquilo se torna um vício. E ele passa a ser entre aspas, discípulo dissimulado, cínico, porque ele ouve, participa, canta, mas aquilo não o transforma, não molda o ser dele, não cura. Porque se alguém é ouvinte da palavra, apenas ouvinte da palavra, um viciado, negligente naquilo, mas não pratica, não deixe que a palavra o mude e para que ganhe contornos físicos na sua realidade, esse cara, amados, ele assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele se auto-engana, porque ouviu, mas não deixou que a palavra o cure. Olhou para o espelho. Espelhos desse tempo não eram tão nítidos, de prata. Olha para a aparência, se enxerga, vê defeitos ali, mas ele não muda. Sai diante do espelho e esquece de como era. Ou seja, ele não se esforçou para mudar a sua realidade interior e a sua realidade exterior. Ele não se esforçou, ele não praticou a palavra como Jesus disse. Para que o mundo veja as vossas boas obras. Ficou só na fachada, só no ouvir. É aí que nasce o processo da hipocrisia, da dissimulação, do cinismo, daqueles que estão nos templos, nas religiões, mas vivendo uma falsa segurança. Fiquem atentos nessa fala de Jesus. Dita por Tiago, traduzida, aplicada na vida prática por Tiago. A gente tem que ser um discípulo, andar na pegada. Mas aquele que se considera atentamente na lei perfeita, que é a lei da liberdade, a lei perfeita é Jesus, o Evangelho, que se encarnou, a palavra viva. Liberdade é lei da liberdade, porque eu, sem estar em Jesus, eu não consigo servir a Deus, imitar Jesus. Vivendo debaixo de qualquer outra lei, seja a lei de Moisés, seja qualquer uma outra lei, você nunca vai ser livre para imitar Deus através de Cristo Jesus. Aquele que considera atentamente nessa lei, a lei da liberdade, que é a lei da graça, que é a lei do amor, né? Que é a lei da fé, e nessa lei persevera todos os dias, lembra? Perseverança até o fim nas provações, nas tentações para vencê-las, não sendo apenas um ouvinte negligente, dissimulado, viciado, mas sendo um operoso praticante, alguém que praticou
praticou operosamente, se esforçou para praticar a palavra, esse é bem-aventurado no que faz, no que realiza no dia a dia. Isso é fantástico, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso é terapêutico para nós. Ou seja, ninguém é de Deus apenas porque se diz ser de Deus. A gente é de Deus quando no processo a gente imita Deus através de Cristo Jesus. Se alguém supõe ser religioso, pertencente a uma religião, que está religado com Deus por meio dessa religião, deixando de refrear sua língua, deixando de ser aquela pessoa que ouviu a palavra, meditou e guardou as palavras e as disse apenas na medida certa, antes se auto-enganando, enganando seu próprio coração, essa religião é vã, é vazia, um vácuo, é vaidade. Porque ele vai contra a própria religião. Porque a maioria das religiões ainda pressupõe que você tem que fazer uma boa obra, que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Porque ela ainda roga para si o direito de ser a representante de Deus e que pode ligar os homens com Deus. Não é. Mas o cara que diz ser religioso e não faz nada, não refria nem a língua e não pratica nada, ele está se auto-enganando, ele é apenas um hipócrita. Ele é apenas um hipócrita. Ele se tornou uma pessoa ortodoxa, certinha, faz o culto certinho, participa todos os dias, mas não tem vida, o amor morreu, acabou. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, é esta, amados, é esta. Esta é a religião pura, verdadeira diante de Deus, para além do ambiente de paredes institucional, com endereço, com CNPJ, que às vezes no processo a gente precisa também congregar, e é bom congregar, é esta, amados. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não tem meio termo aqui com Tiago, não. E nem com Jesus. É esse o processo mesmo. Você quer ser um cara de fato de Deus? Então tira as máscaras da religião. Porque a religião, ela tem esse poder, ela é um principado, uma potestade. Ela tem poder de gerar em nós essa falsa segurança. Eu estou ali, tem minha cadeira cativa, eu fui arrolado no hall de membros, me batizaram, eu dou um dízimo, oferta, eu faço uma obra social, eu frequento uma vez por semana, então eu estou salvo. Isso é ilusão, amado. Tem gente que faz isso e faz muito mais que isso. Tem um movimento, uma energia para aquilo, mas a alma não melhora no processo. Só vai piorando a alma. Porque, amados, sem amor nada aproveita. Sem amor verdadeiro, com a motivação certa, sendo apenas a questão ortodoxa religiosa, eclesiástica apenas não resolve nada. A religião verdadeira é eu primeiro olhar para mim mesmo. Dar ouvidos à palavra, meditar, refletir e guardar a minha língua, para que eu não fale dolosamente, nem julgue, nem maltrate ninguém com as palavras. Que eu seja um praticante. Depois eu olho para o próximo. E no ambiente do próximo, segundo Jesus, é isso que está implícito na grande parábola. Vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e assim por diante. Ou seja, é cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Que Deus deixou nessa terra para nós cuidarmos. Não é tarefa de Deus, não, é nossa. Então eu não posso cair no ridículo de me tornar um religioso assim, insensível, ao ponto de adoecer a alma da gente, como a gente tem visto tantos líderes dizendo-se cristãos, cometendo, falando coisas horríveis, como hoje. Amanheci ouvindo uma fala pelos milhares de mortos todos os dias, e se escutar alguém dizer assim, eu lamento, eu sinto muito, estou profundamente triste, mas não faz nada, sendo que eu tenho o poder na mão para fazer, e eu ainda digo que eu sou cristão, mas contra Cristo, eu deixo de amar uma alma, e Jesus disse que uma alma vale mais que o dinheiro do mundo todo.
É uma fala carregada de um fatalismo adoecido e perverso, que não tem nada a ver com o Cristo que eles dizem seguir. E carregada também de um lavar de mãos, pior do que o lavar de mãos de Pilatos, que matou o amor diante dele, sabendo que ele estava matando na verdade o amor. Amados, eu nunca vi uma religião, uma geração de gente que se diz ser de Jesus, ser cristão e ser tão frios, tão insensíveis. Mesmo tendo o poder na mão de fazer o bem, de salvar uma alma, ainda que ela tenha 90, 100 anos de idade. Uma alma é uma alma. Então, amados, ninguém é de Deus porque fala que é de Deus. Crente, Tiago vai dizer, até o capeta é, até o demônio é. A gente é crente quando a gente cuida da gente aqui dentro. Medita, cuida do próximo e se guarda incontaminado com as filosofias e com os sistemas pagãos deste mundo que não alimentam o amor de Deus, o Evangelho de Jesus, mas alimentam o príncipe deste mundo, Satanás. Vamos orar, porque é muito fácil no processo a gente se tornar religioso, se tornar um hipócrita, um dissimulado e ter uma religião vã, vazia, oca, vacuidade, vaidade. Por isso que Salomão diz, tudo é vaidade. Vamos orar e pedir a Deus misericórdia de nós e da terra, porque os dias têm ficado cada vez mais sombrios. E a cada dia os humanos se revelam mais antagônicos, mais obcecados, mais polarizados, mais adoecidos, mais incapazes de ver a dor do outro e de perceber que, em tentando praticar justiça, estão cometendo injustiças na terra. Não vamos vingar com as próprias mãos, não. Vamos ser de Deus e vamos amar de todo o nosso coração nesse instante. Feche os seus olhos, deixa Deus te curar e levante-se para servir. Deus, olha para mim. Não me deixe me tornar, Pai, um cínico, dissimulado, hipócrita, religioso, vazio, doentio e perverso. Oh Deus, ajuda-me e ajuda os teus filhinhos nesse instante a mantermos o coração diante de ti úmidos. Sim, Pai, preparados para receber a palavra e praticá-la dando frutos de justiça. Livra-nos de sermos, Pai, dissimulados, viciados na palavra sem a prática da palavra. Cura as nossas almas, traz-nos de volta à lei perfeita, a lei régia, a lei do amor, o nosso chão, o chão da liberdade, da graça que nos alcançou quando estávamos